Bem-vindos a esta apresentação sobre um dos fenômenos mais fascinantes da cultura digital contemporânea. Hoje vamos explorar a história da misteriosa anomalia subaquática da Flórida, uma narrativa que capturou a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo. Esta história combina elementos de ficção científica, teoria conspiratória e fenômenos oceânicos reais, criando uma narrativa irresistível que se espalhou pela internet como um verdadeiro incêndio digital. Ao longo desta apresentação, vamos separar o que é realidade do que é ficção e entender como e por que histórias como esta se tornam virais. A história começa com pescadores experientes do Golfo do México que notaram algo incomum em seus sonares. Eles observaram formas estranhas, linhas verticais que se elevavam do fundo marinho com contornos precisos demais para serem formações naturais. Segundo a narrativa viral, estes pescadores, que conheciam o Golfo do México melhor do que ninguém, identificaram estruturas que não poderiam ser recifes naturais ou rochas. O objeto descoberto a cerca de 9 metros de profundidade apresentava características absolutamente extraordinárias. Tinha uma superfície lisa, metálica e quente, sem sinais de corrosão, ferrugem ou costuras. Parecia ter sido fabricado em uma única peça, com marcas indecifráveis que se repetiam. Mais impressionante ainda, o objeto supostamente emitia pulsos eletromagnéticos capazes de inutilizar qualquer equipamento eletrônico que se aproximasse. Havia também uma vibração rítmica, semelhante ao batimento de um coração que reverberava pela água. E, curiosamente, a água ao redor estava anormalmente quente, fazendo com que os peixes evitassem completamente a área. A narrativa atinge seu clímax dramático com uma suposta resposta militar coordenada, que teria transformado a pacata região costeira da Flórida em uma verdadeira fronteira militarizada. Em menos de 48 horas após os primeiros relatos, várias ações extraordinárias teriam sido tomadas. Primeiro, autoridades federais teriam assumido o controle total da situação, substituindo as autoridades locais. Postos de controle foram erguidos nas estradas de acesso às praias, controlando rigorosamente quem entrava e saía da região. Helicópteros sobrevoavam o litoral incessantemente, em patrulhas constantes. Hotéis foram esvaziados sob a justificativa oficial de risco à segurança nacional. E, talvez o mais intrigante, mapas de satélite da região foram temporariamente apagados ou censurados, como se a área tivesse sido removida digitalmente do mapa. As investigações subaquáticas revelaram detalhes ainda mais perturbadores. Sondas equipadas com câmeras de alta definição retornaram com imagens de espaços ocos sob a superfície metálica, como corredores intermináveis cujas paredes pulsavam com luz fraca. Quando uma sonda mais avançada alcançou uma câmara circular no interior da estrutura, todas as transmissões foram cortadas simultaneamente e os equipamentos recuperados tinham seus circuitos completamente queimados. Agora vamos trazer um pouco de realidade para nossa discussão. A costa da Flórida é genuinamente rica em fenômenos oceânicos extraordinários que conferem verossimilhança à narrativa viral. O Golfo do México abriga formações reais e bem documentadas, como o famoso Jacuzzi do Desespero, uma piscina de salmoura tóxica descoberta em 2015 a 1.000 metros de profundidade. Esta formação natural é 5 vezes mais salgada que a água do mar circundante e contém metano e sulfeto de hidrogênio, criando um ambiente absolutamente letal para a vida marinha. A água desta piscina da morte permanece separada da água oceânica devido à sua densidade elevada, criando um fenômeno visualmente impressionante e cientificamente fascinante. A região também possui um histórico rico de descobertas arqueológicas marítimas. Objetos metálicos misteriosos realmente aparecem nas praias da Flórida com relativa frequência, geralmente restos de navios antigos, equipamentos militares da Segunda Guerra Mundial ou estruturas reveladas por tempestades e furacões. Em 2021, uma gigante caixa misteriosa de metal apareceu na Playa Linda Beach, que as autoridades acreditavam ser um antigo tanque de lastro de navio. Além disso, os sensores oceânicos mencionados na narrativa existem de fato. A NOAA,
A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica mantém uma extensa rede de monitoramento subaquático que detecta mudanças em pressão, som e campos magnéticos. Estes sistemas são fundamentais para o monitoramento sísmico, detecção de tsunamis e pesquisa oceanográfica. Agora vamos aplicar o pensamento crítico e analisar as inconsistências reveladoras desta narrativa. Existem problemas significativos tanto com a suposta resposta militar quanto com as alegações científicas. Do ponto de vista militar e governamental, operações de grande escala na costa dos Estados Unidos não podem ser completamente ocultadas. As leis de transparência, a supervisão congressional e o escrutínio constante da mídia local e nacional tornam impossível manter segredo absoluto sobre operações desta magnitude. Evacuações de praias por segurança nacional seguem protocolos específicos e documentados, com justificativas públicas necessárias e coordenação entre múltiplas agências. E o suposto apagamento simultâneo de mapas de satélite e dados de radar seria tecnicamente extremamente complexo, envolveria múltiplas organizações privadas e seria facilmente detectável pela comunidade técnica internacional. Do ponto de vista científico, a descrição do objeto viola princípios básicos da física. Metais sólidos não podem apresentar movimento rítmico orgânico, sem mecanismos internos complexos. Pulsos eletromagnéticos regulares requerem uma fonte de energia ativa e circuitos funcionais. Objetos metálicos inertes não geram calor sem fonte de energia externa, e estruturas de 9 metros a apenas 9 metros de profundidade seriam facilmente detectáveis por levantamentos batimétricos de rotina que são realizados regularmente nessas águas. Enquanto a anomalia da Flórida permanece no reino da ficção, descobertas científicas reais nos oceanos continuam surpreendendo e muitas vezes superando qualquer ficção. Em 2025, cientistas do projeto KM3NeT detectaram no fundo do mar Mediterrâneo o neutrino mais energético já registrado na história da astronomia. Esta partícula tinha energia 36 vezes superior ao maior neutrino já documentado anteriormente. Esta descoberta genuína foi realizada a 3.000 metros de profundidade e demonstra como o fundo dos oceanos serve como laboratório natural para fenômenos cósmicos extremos. Descobertas recentes também documentaram sistemas de buracos gigantescos no fundo do mar da Flórida, com características que desafiam a geologia tradicional. Essas formações estão se expandindo rapidamente, provocando colapsos submarinos, alterações em aquíferos e distorções magnéticas. Fenômenos reais que demonstram como eventos oceânicos genuínos podem ser tão surpreendentes quanto qualquer ficção. A NASA também monitora uma anomalia magnética em rápida expansão na América do Sul, conhecida como Anomalia do Atlântico Sul. Esta anomalia agora tem 2 vezes o tamanho da Flórida e representa uma ameaça real para satélites e sistemas de energia. Esta anomalia real demonstra que fenômenos geofísicos extraordinários realmente ocorrem e são monitorados constantemente por agências governamentais. A exploração oceânica moderna utiliza tecnologias sofisticadas e reais que permitem investigar as profundezas marinhas de maneiras que eram impossíveis há algumas décadas. Os ROVs, veículos operados remotamente, e os AUVs, veículos autônomos subaquáticos, representam a vanguarda da exploração oceânica. Estes equipamentos possuem capacidades crescentes de profundidade e manobrabilidade, instrumentação sofisticada para análise in situ e capacidade de transmissão em tempo real de dados e imagens. Os AUVs, em particular, podem realizar mapeamento extensivo de grandes áreas oceânicas, operando de forma independente por longos períodos e coletando dados sistemáticos para análise posterior.
O sensoriamento remoto avançado inclui tecnologias de sonar multifeixe para mapeamento detalhado do fundo marinho, sonar de varredura lateral para detecção de objetos e sonar sub-bottom para análise de camadas sedimentares. Sensores especializados incluem detectores químicos para identificação de compostos específicos, magnetômetros para detecção de anomalias magnéticas e sensores sísmicos para monitoramento de atividade tectônica. A inteligência artificial está revolucionando a exploração oceânica através da análise automatizada de grandes volumes de dados oceânicos, reconhecimento de padrões em imagens subaquáticas e predição de eventos geológicos e oceanográficos. Esta combinação de tecnologias está revelando segredos dos oceanos que permaneceram ocultos por milênios. A narrativa da anomalia da Flórida é um excelente estudo de caso sobre como histórias se tornam virais na era digital. Ela combina elementos psicológicos poderosos que tornam a história irresistível. Primeiro, temos os elementos que tornam histórias irresistíveis. O mistério científico explora o fascínio humano pelo desconhecido oceânico. A teoria conspiratória sugere ocultação governamental e conhecimento proibido, elementos que sempre atraem atenção. A credibilidade técnica é construída através da inclusão de terminologia científica e referências a agências reais como a NOAA e as Forças Armadas. A ancoragem geográfica utiliza uma localização específica e conhecida, a Flórida, tornando a história mais tangível. E a resolução ambígua termina sem conclusão definitiva, alimentando especulação contínua. As técnicas de viralização digital também são evidentes. Ganchos emocionais provocam curiosidade imediata e urgência. A escalada dramática aumenta progressivamente a tensão narrativa, mantendo o leitor engajado. Elementos visuais implícitos descrevem cenas cinematográficas vívidas que são fáceis de imaginar. O apelo à autoridade menciona organizações respeitadas, emprestando credibilidade artificial, e o mistério não resolvido deixa questões em aberto para discussão contínua nas redes sociais. Esta combinação de elementos cria uma história que se espalha pela internet como um verdadeiro incêndio digital, capturando a imaginação de milhões de pessoas. Paradoxalmente, narrativas fictícias como esta podem servir propósitos educacionais importantes se abordadas corretamente. Elas oferecem oportunidades valiosas para desenvolver pensamento crítico e compreensão científica. Para os criadores de conteúdo, existem responsabilidades importantes. A transparência sobre a ficcionalidade do conteúdo é fundamental. Identificar claramente quando algo é especulativo versus factual. É importante equilibrar narrativa com informações científicas verificáveis, de modo que o entretenimento não venha às custas da educação. E os criadores devem estimular o pensamento crítico na audiência, encorajando as pessoas a questionar e verificar informações. Para os consumidores de conteúdo, também existem estratégias importantes. A verificação cruzada em múltiplas fontes independentes e confiáveis é essencial antes de aceitar qualquer narrativa extraordinária. Um ceticismo saudável deve ser aplicado diante de narrativas extraordinárias, sem evidência sólida. Mente aberta, mas não crédula. É importante desenvolver conhecimento científico básico para avaliar a plausibilidade de alegações. E devemos reconhecer nossas próprias tendências pessoais de viés de confirmação, a tendência de acreditar em informações que confirmam nossas crenças pré-existentes. Na era da informação digital, estas habilidades não são apenas acadêmicas, são essenciais para a cidadania responsável e para o progresso científico sustentável. Vamos concluir com uma reflexão sobre os verdadeiros mistérios que os oceanos ainda guardam. Apenas 5% dos oceanos foram explorados até hoje, deixando 95% ainda desconhecidos. 91% das espécies marinhas ainda não foram catalogadas cientificamente, o que significa que a vasta maioria da vida oceânica permanece desconhecida para a ciência. Os oceanos da Terra contêm mistérios reais e extraordinários que aguardam descoberta. O telescópio submarino KMT-Net
detectou partículas cósmicas com energias nunca antes registradas. Formações geológicas continuam revelando processos planetários que não compreendemos completamente. Espécies novas são descobertas regularmente, algumas com características que parecem saídas de ficção científica. A verdadeira aventura não está em aceitar narrativas sensacionais sem questionamento, mas em desenvolver as ferramentas intelectuais e emocionais para distinguir entre o genuinamente extraordinário e o meramente inventado. Na era da informação digital, esta distinção se torna não apenas uma questão acadêmica, mas uma habilidade essencial para a cidadania responsável. O oceano permanece como a última grande fronteira da Terra, prometendo revelações que podem ser mais extraordinárias que qualquer ficção que possamos imaginar. O desejo humano por mistério e descoberta é poderoso, legítimo e deve ser celebrado. O desafio é canalizar esse desejo natural em direção à exploração genuína e ao conhecimento verificável, em vez de nos perdermos em narrativas sedutoras, mas vazias. Os verdadeiros mistérios dos oceanos aguardam nossa exploração e prometem ser mais fascinantes, mais importantes e mais transformadores que qualquer ficção. A aventura real está apenas começando. Se sua mente explodiu com esse mistério, toque no botão de inscrever-se. É de graça e você garante que nunca mais vai perder um tutorial ou enigma que pode mudar seu dia.